Pois bem, irmãos, nós terminamos o vídeo anterior falando sobre a questão da interpolação de termos que, quando procurados na Bíblia hebraica, não são encontrados. Deixa eu colocar um calço aqui nessa Bíblia, que ela é a minha Bíblia de base, aquela preta. Ela é a minha Bíblia de base para esse trabalho. Nesse vídeo eu começo dizendo aos irmãos o seguinte: o homem desde Adão sempre esteve em guerra. Sempre esteve em guerra. E nos últimos dias, a mais decisiva das batalhas está se dando aqui. É aqui que as forças malignas militam contra a tua vida, contra a minha vida, contra o nosso espírito. A nossa luta, o campo de batalha, aonde está brandindo as espadas espirituais, é aqui. É aqui que nós estamos sendo atacados por doutrinas, por heresias, atacados por ideologias que estão se levantando e fazendo ameaças contra o povo de Deus, fazendo ameaças contra a palavra de Deus. Mas antes que isso começasse, antes que essas vozes se levantassem abertamente, bradando contra o reino de Deus, contra o soberano domínio do Criador, querendo dizer que eles vão tirar Deus do mundo, eles vão tirar Deus da humanidade, eles vão arrancar Deus das culturas. O trabalho de minar, de preparar as bases para essa luta, já estavam sendo feitas aqui na Bíblia Sagrada. Então ainda hoje, nós vemos pessoas que não entendem que o agir de Deus com a sua criação, ele é, em um sentido extremo, ele é binário. Não existe um grupo de pessoas, não existe uma prática. Vou usar uma expressão muito comum e facilitadora. Não existe igreja meio de Deus e meia do diabo. Não existe isso. Existe a igreja de Deus e existe a igreja de Satanás. Dito da forma que mais me apraz, existe o povo de Deus e o povo do diabo. Dentre o povo do diabo, tem aqueles que pensam que estão servindo a Deus. Tem aqueles que tiveram a sua mente cauterizadas pelos enganos de Satanás ao longo de décadas, ao longo de séculos, e estão lá servindo nas trevas e achando que são uma lamparinazinha, uma velhinha, um candeeirozinho que vão levar uma luzinha para alguém. Eu ouço isso. Pessoas me dizem isso. Não, irmãos, eu sou uma lâmpadazinha de Jesus lá. Eu sei que lá o Senhor não gosta daquela prática, o Senhor não se agrada daquilo, mas se eu não estiver lá, quem vai lá? O diabo que vai. A palavra de Deus não manda que eu me vista de lobo para tentar cochichar no ouvido do lobo. Eu liguei numa igreja que uma vez foram 2 artistas gospels. É gospels ou gospels? Acho que é gospels. 2 cantores muito badalados. Um deles, então, recentemente esteve doente aí. Um teve numa semana e outro na outra.
Um eu já sabia que estava envolvido com rabinos cabalistas. Cabalistas que se dizem ou se diziam, e se estiverem atuando aí, ainda se dizem, entendedores de tudo que o Mashiach fez. Não, Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. Quem? Yeshua HaMashiach. Quem? Chegaram lá com umas doutrinas, meu cabelo ficou, eu tinha cabelo nessa época, assim, ó, em pé. Um disse que o bode, a Azazel, era uma figura do Mashiach, que assim como o Mashiach teve que ir ao inferno, palavras dele, ao inferno. E Yeshua nem sabe o que é isso, nem sabe que isso existe. Yeshua não criou, e olha que ele criou todas as coisas, hein? Yeshua foi ao inferno. Aí o bode Azazel simboliza ele, porque ele vai para uma região separada, distante, como o deserto, simboliza o deserto. O outro vem contar a mesma história, mas dizendo que para Yeshua tomar a chave da morte da mão do diabo, ouçam isso agora. Ele se vestiu de demônio, se disfarçou de demônio para se aproximar do diabo e pá, deu um golpe de jiu-jitsu no diabo. Jiu-jitsu ficou por minha conta, ele não falou não, mas deu um golpe no diabo, pegou e venceu Satanás. Aí seria um caso de astúcia, né? Passou-se 15 dias, passou-se um mês, eu sempre fui frequentador de escola dominical, ninguém fala nada. Aí lá vai a besta quadrada do Enoque lá. Pastor, como é que fica aí, pastor, aquelas duas ministrações que teve aqui na igreja, que falaram isso? Eu nem estou lembrando de tudo, essas coisas até procuro esquecer. Mas foram coisas terríveis faladas. Coisas terríveis. Um desses disse que Jesus foi torturado no inferno. O fogo que ia arder em mim, que ia arder em todos os salvos, ardeu nele. Ele foi torturado no inferno até o 3º dia. E coisas assim. Eu falei, pastor, não sabe como é que é? A gente não pode falar, a gente não sabe se falar vai melhorar ou se vai piorar. Eu falei, pastor, por favor. Na época eu tinha 53 ou 54 anos, acho que era isso. Ficou. Ninguém tocou mais no assunto, ninguém disse, ninguém, né? Serpentes, o dragão. Irmãos, nós precisamos atentar para o fato de que muitos crentes estão tratando o grande dragão como a velha serpente do Éden. A serpente cresceu. E hoje ele é um grande dragão vermelho, ameaçador, assustadoramente ameaçador. Em 1974, nós moramos ali na Estrada do Cantagalo, em Campo Grande. Para quem não conhece, a Estrada do Cantagalo é uma estrada que fica paralela ao Parque Shopping, vai lá para dentro, uma área muito rural. Nos últimos anos eu não tenho ido lá não, eu fui lá uns 5 anos atrás, já mudou bastante. Quando eu morei lá em 74, eu pesquei peixes de água doce, eu comi muita pitu de lá. Mas eu, criança, eu tinha 13 para 14 anos, eu nunca tinha visto uma cobra num livro. E lá mato, quintal todo de mato. Um dia eu tô lá brincando embaixo de uma árvore, eu não me lembro que árvore era, e eu vi aquele bicho serpenteando, e aquilo me chamou a atenção, aquilo reluzia, brilhava. Eu corri, procurei achei um galinho pequenininho assim, e fiquei puxando ela, e aquilo, eu olhei, mas que coisa linda, que couro lindo, vermelho e preto, todo quadradinho
matriculadinho, mas você via o vermelho e via o preto, que coisa, e aquele couro envernizado, aquele verniz lindo, bonito, e eu fiquei ali um tempão cutucando ela, brincando com um pouco de medo, porque eu sabia que era uma cobra, sem a menor noção de que se tratava de uma coral legítima. Picado, eu morava 1,5 km para dentro da estrada do Cantagalo, até chegar na estrada lá, na estrada do Monteiro, para pegar um carro, uma condução para o Rocha Faria, só a misericórdia de Deus. Uma criança que não tinha a menor ideia, brincando com uma cobra coral verdadeiro, com uma varinha de 40 centímetros. Um bote dela, pronto. Eu já falei aqui, eu fui uma criança asmática, muito doente, muito problemática, pouco peso, me alimentava mal por todas as razões, inclusive por necessidade mesmo. Tem muitos crentes assim hoje. Tem muitos crentes tratando Satanás, o grande dragão que está descrito ali no Apocalipse, que nós estamos vendo aí no mundo. Nós estamos vendo. Eu espero que você, se crente, se verdadeiramente salvo, esteja vendo, porque ele está aí aparecendo e grunhindo, sei lá como é que eu defino o brado dele, o bafo dele contra nós. Ávido de sede de nos destruir. Tem gente que está tratando o grande dragão como se fosse a serpentezinha lá do Éden, que foi lá com uma lábia mole e derrubou Eva, e Eva foi lá, pegou a mão de Adão, puxou e levou Adão. Não que a serpente do Éden seja inofensiva ou seja menos nociva, mas acontece que não se trata mais de uma serpente, é um grande dragão e que está nos atacando em uma batalha que se trava aqui na nossa mente. E a palavra do Santo Deus é ela que prepara a nossa mente, é ela que nos estrutura, que nos adverte. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, tomando na cabeça o capacete da salvação. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aonde estão essas astutas ciladas? Na padaria, no supermercado, na fila do pão? Não, meu irmão, está aqui, na palavra de Deus, nesses lugares que vocês chamam de igreja e que estão chamando católico romano de povo de Deus, estão chamando adventistas, satanistas de servos de Deus, irmãos, como eu vi lá mestres no seminário falando. Os adventistas são irmãos em Cristo. Eu falei, seu, meu não, que eu conheço quem vem ali dentro, eu sei. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Depois que você fizer tudo, está de pé, não é estar caído nem de joelhos, esbaforido, não. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade. Estão interpolando as escrituras, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus mostra. O Espírito Santo de Deus revela, ele não está deixando. Ele pega esse imbecilzinho do Enoque aqui para falar, com 20 visualizações, né, uma curtida, mas eu continuo falando. Não estou nem aí para você. O importante é o meu compromisso com o meu Senhor e Rei, meu amado, meu amante, meu amado. É com Ele que eu tenho compromisso. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Paulo está fazendo referência aqui a uma estrutura
armadura romana que a tropa de frente do campo de batalha tinha que vestir para tentar suportar as flechas lançadas, os golpes de lança e de espada. Uma couraça que eles colocavam como um colete se veste hoje, protegendo as costas. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tem gente sabendo tudo aí, menos o Evangelho, meu Deus! Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Eu estou apagando aqui, sempre estou apagando. Veio, cai por terra, demônio. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, protege isso aqui, porque tem muitos pensam ser crentes, serem salvos, e estão recebendo o selo da besta na sua mente, estão aceitando todas as práticas da sociedade atual, da sociedade esquerdista, da sociedade anti-Deus, da sociedade relativista. Estão aceitando tudo das bíbliazinhas modernas, da Bíblia caderno espiral. Já viu a Bíblia? Um caderninho espiral, crente falso. Sabe que o crente falso? O Duari, ele é estudante, tá de caderno. Aí ele chega na porta da igreja, olha para trás, olha para frente, não vê ninguém, plum, pula para dentro. Aí lá dentro ele é crente, ele lê Bíblia, aí abre a Bíblia. Aí quando sai ele fecha de novo, dá uma olhadinha. O crente agente secreto. O crente agente 66, né? Tem um agente 86, quem é criança, quem foi da minha época assistiu. Ele é o agente 66, ou 666. Bíblia em espiral. Para que se faz uma Bíblia em espiral se não for para falso crente? Para crente que tem vergonha de mostrar para o mundo que ele é discípulo de Yeshua, que ele é uma nova criatura, que ele é contra tudo isso que está aí. Agora, tem uma rapaziada aí que diz que não, é tudo de Deus. Catolicismo, o cristianismo é de Deus. O cristianismo é cristianismo. É de Deus. Aí eles estão vindo aí, eu soube, não duvido que seja verdade, que tem uma importante igreja de Campo Grande que encerrou casamento, não faz mais casamento. Para quê? Nós sabemos que tem casais homoafetivos na membresia. Vai nos obrigar a casar, tem 20, 25 anos de... causa perdida na justiça, irmão. Vai dar indenização milionária, divulgação negativa na mídia, pode até dar fechamento do templo. Já pensou a matriz? Fechada a matriz? Porque nós estamos nos adequando, eles, estão se adequando ao mundo. Como disse um pastor aqui na minha casa, pastor safado, pastor canalha que está na política, não se pode com ele, junte-se a ele. Eu olhei assim e falei assim, rapaz, eu só estou acreditando que você está falando na minha frente. Também foi a última vez que ele esteve aqui em casa, ele faleceu de Covid. Amigo nosso, não tornou-se inimigo meu não, no sentido de eu romper relacionamento, não, mas estar junto, nunca mais. Fez 3 para 4 anos, a Covid pegou ele e levou ele. Ele falou isso aqui na minha casa. Queria botar uma propaganda política, um outdoor no meu terreno. Meu terreno é um terreno grande. De um pastor candidato. Eu falei, não, tu precisa de ajuda aí na legalização do teu terreno aí. A coisa tá feia, crente. A coisa tá feia, pastor. Se tu não se tocou, se toca. E tá na hora de tu tomar uma decisão, tá? Tá na hora de tu tomar vergonha na cara.
e decidir se tu é da comunidade santa ou se tu é do cristianismo, porque o cristianismo tem um proprietário, se chama Satanás. Ele é o Deus do cristianismo, catolicismo romano, universal do reino de Deus, assembleias de Deus, e tudo não sei o que de Deus, tudo isso aí, tudo vai ficar, tudo pertence a um saco só, é farinha de um mesmo saco. Quem está falando aqui é um crente com quase 40 anos de jornada no Evangelho. Agora sei, também sei, tem muita gente santa, tem muita gente honesta, tem muita gente que luta, tem muita gente que está orando. Mas chega um momento em que Deus vai mandar o anjo bradar. Chegou a hora do juízo dela, da grande meretriz. Sair dela, povo meu. Ora, se fala sair dela, saiam dela, é porque tem gente de Deus lá dentro. A questão é, devia estar lá? A questão é, Deus mandou ir para lá? Deus mandou fundar a igreja mista para ganhar os que não são verdadeiros e transformá-los verdadeiros? Ou Deus mandou sair, pregar, anunciar? Porque quem faz a obra é o Espírito. Eu não tenho que me vestir de lobo para conversar com lobo. Não tem isso no Evangelho, não tem isso na Bíblia. E eu fugi do texto, do tema. Vamos voltar para o tema. Deus, Deus, meu Deus, Deus, meu Deus. Ah, meu Pai. Misericórdia, onde eu estava mesmo? Eu terminei falando que ia voltar para as traduções. Vamos lá. As traduções que trazem propiciatório. Essa também. Mas essa ainda é melhor do que todas que eu tenho. Olha que eu tenho umas boas, hein? A Bíblia Bíblia de estudo. 150 e tantos reais, há 2 anos jogado. Não foi jogado fora porque está aqui, né? É útil. Vamos lá. Ela está parada em Êxodo 25. Vamos correr para ver se a gente consegue terminar nesse vídeo. Que mesmo que eu queira, eu não conseguirei fazer tudo, né? Êxodo 25, deixa eu botar esse marcador aqui, eu estava aqui, vamos para Êxodo 25, Êxodo 25, o que tem em Êxodo 25? Vamos lá, Êxodo 25, 17, também farás um propiciatório de ouro puro, Êxodo 25, 17a. Faça também Bíblia Faça também um propiciatório de ouro puro, Bíblia Trinitariana. Também farás um propiciatório de ouro puro. Nesses textos não existe a palavra propiciatório. Que não é propiciatório, é expiatório. Não é para você se propiciar a Deus, que você não consegue coisa nenhuma. Você já é gerado, o sêmen que vai fecundar o óvulo da mãe, do menino que vai nascer, o óvulo que foi fecundado no ventre de tua mãe, já foi fecundado em pecado, é o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Bíblia Trinitariana foi. Tradução Novo Mundo. Êxodo 25, 17. Você fará uma tampa de ouro puro de 2 côvados. Poxa! Não foi perfeito. Podia ter colocado expiatório, mas pelo menos não colocou propiciatório, né? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vou pegar aqui, primeiro, a Torá, Êxodo 25, 17. Posso ler no hebraico, não precisa ler no hebraico. Está aqui, eu vou botar para vocês verem. Aqui está a palavra hebraico, kaporet, e aqui está a palavra que o judeu coloca, tampo, ou tampa. Taná, Antigo Testamento hebraico.
Racaporete. Uma tampa, um tampo. Tampo também. Tampo também. Taná. Torá. Agora, vamos a uma coisa muito importante. Enoque, e a palavra hebraico para tampa? Ah! Grande pergunta que você não me fez. Merracé. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no Rif Caberezinho. Merracé. Tampa. Mercé. Tampa, coberta. Merracé. Cobertura. Coberta. Ué, mas se não é Merracé que está lá na Torá, se não é tampa, por que a Torá e o Taná hebraico estão usando a expressão tampa? Por que é que eles não colocam expiatório? Está aí a prova. Porque expiatório, expiação, aponta para o Calvário. Eu ouvi um comentário recentemente, não duvido que seja verdade, que eu soube que começou com um menino, filho de uma família religiosa em Israel, judeu, naturais nativos, e em Israel o ensino do Taná é obrigatório. O ensino do Taná no nível fundamental, nível médio é obrigatório. E eles estavam em Isaías 50, quando chegou o 51, 52, pularam para o 54. Aí o menino foi fazer o trabalho de casa, pegou o Taná, abriu e foi lá em Isaías, né? O bom livro de Isaías. Não, né? É Isaías 53, não. Acho que é Isaías 43. Deixa eu ver aqui. Aquele texto que fala da É 53? É 53. Versículo 4. O garoto leu, começou a ler Isaías 53. Essa é a história que eu tenho conhecimento. Não me certifiquei para ser verdadeira, para ver se é verdadeira não, mas não duvido que seja. Aí o garoto chegou para o pai e perguntou: pai, por que ele, conversando com outros colegas que estavam na mesma fase, no mesmo período, os colegas falaram: não, mas é assim mesmo, não se estuda Isaías 53 não. E ele perguntou: mas por quê? Nós não temos que aprender o Taná, nós não temos que aprender a Escritura, a lei do Eterno? Eles falaram: ah, nós não sabemos, deixa pra lá, não se estuda, é daqui, é melhor, essa coisa chata que não sei o quê. O menino foi para casa, aí vai fazer o trabalho de casa, ele abriu o Taná, foi lá em Isaías 53. Mas antes ele chegou para o pai: ô pai, o professor pulou Isaías do 52, o profeta Isaías, de 52 para 54. Por que, pai? Por que ele não pode ler Isaías 53? Aí o pai dele perguntou: por que você quer saber? Ele falou: pai, é estranho. A gente está estudando o Taná, nós não temos que aprender a lei de Deus, nós não temos que aprender a história antiga do nosso povo. Aí o pai sentou com ele no sofá e falou: meu filho, Isaías 53, falando lá em hebraico, né? Faz uma referência, uma ligação. Hoje o termo é link, direto com Yeshua, chamado Hamashiach. E nós não cremos e não queremos, não gostamos de dar testemunho dele. Então, para que não se levante
contenda, comentário, debate sobre esse assunto, o Knesset ordenou ao Ministério da Educação israelense que orientasse aos professores, aos mestres, principalmente aos rabinos, que não leiam Isaías 53. O garoto se converteu. Aí tá um monte de jovens, agora eu estou sabendo, vi alguns vídeos, que estão perguntando nas praças de Tel Aviv, nas regiões. Você já leu Isaías? Sabe o que diz Isaías 53? Ai, irmãos, eu fico maravilhado. O Eterno é tremendo. Quando a gente pensa que o Eterno, eu fico imaginando, né? Aquela experiência de Josafá, aquele desespero, né? Eu fico lembrando de Geazi com Eliseu. Ai, meu Senhor, vamos morrer! A quantidade de soldado aqui, meu Deus do céu! É muito soldado, é muita espada! O mestre! Eliseu olhou para ele e falou: fica quieto, Geazi, olha a compostura, homem. Tia pluma, tia quieta. Ele falou: Senhor, abre os olhos dele para ele ver que ele é exército de anjo armado entre as tropas inimigas e o profeta e seu ajudante. Eu fico imaginando os dias de Ezequias lá com as ameaças de Senaqueribe. Deus não é pego de surpresa. Não adianta ficarem tentando adulterar, não adianta trocar a expressão na Torá, no hebraico, de caporé para tampo, para mercê. Não adianta trocar caporé por mercê, não adianta. E eles não trocam no hebraico, não. Na tradução coloca tampa. Adulteram a tradução. Cumprem o dito tradutor traidor. Então, nós temos assim a explicação. E aqui? E lá aquela questão que você viu nos dicionários? Ah, sim. Nós sabemos que a Igreja Romana nunca teve, nunca primou, nunca velou pela glória do Rei dos Reis, do Senhor. No reino dos céus, o Deus é um ser varonil. Mas no cristianismo oficial, no catolicismo romano, a divindade principal é uma fêmea, é um ser do sexo feminino. Vê que entre as muitas imagens, as principais que se destacam são as figuras das virgens. Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora da Aparecida, Virgem Maria, não sei o quê. Sempre virgem e sempre mulher. Ora, se eles não primam pela verdade da raiz dos ensinamentos, da raiz das doutrinas santas, como diz o apóstolo Judas, a sã doutrina não é o que está no interesse principal deles, por que eles colocariam uma expressão que remete ao Calvário e não às imagens? Remete ao Calvário e não aos santos mediadores. Imagine esse processo avançando e chegando no século XIV, século XIII para o século XIV, com o surgimento na Itália do humanismo. O homem é o centro dos interesses de Deus. O homem é a coisa mais importante para Deus. O homem é a criação mais completa e mais aprimorada de Deus. O homem está agora no centro. O pensamento começa a mudar de um pensamento teocêntrico para um pensamento hipocêntrico, ou seja, o homem está no centro de tudo e não Deus. Vi
a Constituição Francesa, advinda da queda da Bastilha. E vejam como está a França hoje e a Europa indo no mesmo caminho. Então, por que no hebraico pegar o verbo kapor, se nós temos o grego ilasterion e nós temos o latim propitiatorum? Se não estou pronunciando errado, me perdoem os latinistas. Aí você percebe, como eu já falei, que o problema não começa na manuscritologia sendo grega. A manuscritologia foi do hebraico para o latim, e do latim é que ela foi para o grego. E aí a latinização também tem, no curso da história, nos seus altos e baixos da política, das relações geopolíticas, a influência maior do grego, a influência em outra época maior do latim. E essa palavra, ela tem na sua raiz mesmo hebraica, um período no qual ela sofreu forte influência árabe. Da sua raiz sob a influência árabe é que vem a palavra cobrir. Cobrir no sentido de asfaltar. Raciocinemos, o que é o asfalto? O que é uma estrada no seu natural? Terra. Aí caiu a chuva. Como é que ficou a estrada? Lamaçal, ninguém consegue andar. Solução: vamos cobrir, vamos revestir, vamos encapar, cobrindo, vamos cobrir esse feio e deixar uma coisa bonita. Isso tem um certo sentido teológico? Tem, mas não é o principal. O principal é a tipológica expiação, apontando para a expiação definitiva que aconteceria no Calvário. E é isso que tem sido mexido. E é isso que veio sendo adulterado por Roma, pelas igrejas de forte influência helenista, de forte influência grega. E é claro, pelos judeus, religiosos e não religiosos, que não querem, que fazem tudo para que não haja nenhuma relação clara entre o que está profetizado na Torá, na lei, nos escritos, nos salmos e nos profetas, com o que aconteceu na vida de Machia e no Calvário, no Gólgota. Assim, eu encerro esse meu esclarecimento, mostrando para os irmãos que nós precisamos, voltando ao vídeo primeiro que eu fiz sobre a expiação, há 3 ou 4 meses atrás, para que você entenda a importância de entender que essa expiação, ela está sempre envolvendo um lado de sacrifício que Deus faz por nós sobre si mesmo, porque o expiatório simboliza Deus. O salmista diz: tu que habita entre os querubins. Quem é que aparecia diante de Moisés no Santo dos Santos, quando Moisés entrava para falar? Quem é que aparecia entre os 2 querubins? Está lá em Êxodo: eu aparecerei a você no meio dos querubins sobre o expiatório. O expiatório é a base aonde o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício para que Deus aceitasse a expiação provisória até que viesse aquele que faria o sacrifício perfeito. É também para que você entenda que a palavra de Deus
é física, a Bíblia é física. A Bíblia é física, é papel e tinta. As palavras santas estão aqui, mas letras escritas com tintas podem ser em algum ponto, em um trabalho dessa grossura, né? Em um trabalho dessa grossura, uma interpolaçãozinha aqui, uma interpolaçãozinha ali, mas aqueles que buscam a face do Eterno, aqueles que vivem a sua vida com Deus, independente de crenças, independente de religiões, independente de rótulos denominacionais, eles estarão sempre tendo seus olhos abertos, porque o Eterno nunca permite ficar sem testemunho e jamais permitirá que a sua glória seja ofuscada. Então, a doutrina da expiação nos remete ao Calvário, nos remete ao Gólgota. Valoriza isso. Ame ao Senhor teu Deus. Ame a sua palavra. Olha para ela com cuidado, com aquilo que o pessoal da esfera jurídica chama de expertise, com conhecimento, porque quando mexer em algum lugar você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque no livro tal está dizendo, aí você vai lá e mas espera aí, não está batendo. O Senhor Deus não nos deixará sozinho e não permitirá que sejamos enganados. Ele vela pelos seus eleitos. O Senhor, no seu último sermão, disse: e a aflição, isso aqui é aflição? Isso é aflição. Daquele dia será de tal forma que, se o Pai não abreviasse, nem os escolhidos escapariam. O engano atingiria de tal forma que, se possível fora, até os eleitos seriam enganados. Mas Ele está trabalhando para que isso não aconteça, tal como Ele profetizou. Ele mesmo está trabalhando. Então você vai ficar lendo aí na sua Bíblia propiciação, propiciatório, mas lembre-se que você não propicia nada. É expiação. E é Deus quem faz por nós. É Ele quem opera em nós toda a sua vontade. E Ele fez o sacrifício perfeito, a expiação definitiva na cruz do Calvário. Que o Senhor continue abençoando o seu povo. O seu povo não é sua igreja, não é sua denominação ou suas igrejas, é o seu povo, a sua comunidade. A comunidade, a palavra, o verbo, a palavra hebraica para comunidade, ela é sinônima de aqueles que testemunham, aqueles que dão o testemunho, aqueles que levam a mensagem testemunhando a verdade. Shalom, meus irmãos, que Deus te abençoe.